Olá, vamos terminar nesse encontro esses 3 capítulos da primeira sessão. No vídeo anterior já fizemos um resumo deles. Hoje falta a gente ver esses 2 itens aqui do artigo 3, desse capítulo 3. Termina a primeira sessão, próximo encontro já a segunda sessão, daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Mas aqui, de uma certa forma, a gente já começa a ver quais são os principais preceitos morais. Claro que são vários, claro que são muitos, né? Mas nós começamos pelos preceitos da igreja. Nós os conhecemos como os 5 mandamentos da igreja. Vamos ver por que eles existem, porque eles foram proclamados já faz muito tempo e o que nos compete fazer diante desses preceitos que os nossos pastores, as autoridades eclesiásticas, há muitos séculos, né, já puseram em vigor para o nosso bem, para o bem dos fiéis. E aí a gente termina, então, essa primeira sessão. Vamos ver, então, o motivo, né, desses preceitos da igreja, por que ela nos outorga e nos recomenda cumpri-los. Leia comigo. Os preceitos da igreja. Os preceitos da igreja inserem-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e nutrindo-se dela. O caráter obrigatório destas leis positivas, promulgadas pelas autoridades pastorais, tem por fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável de espírito de oração e de esforço moral e de crescimento no amor a Deus e ao próximo. Os preceitos mais gerais da igreja são 5. 2 pontos. É o que nós vamos ver, então, nos próximos slides. Por enquanto, a gente tem que ver que já um motivo da existência desses mandamentos da lei da igreja. O que eles querem? Que a vida moral dos fiéis, seguidores de Jesus Cristo na verdade, unam-se à liturgia, à vida litúrgica da igreja, porque ali é a fonte onde nós bebemos as graças, onde nos são oferecidas as graças de todos os tipos, nos sacramentos. Então, já é uma lei positiva. Os 5 mandamentos já são do tipo positivos. Para a gente entender, uma lei assim do tipo negativa: não fazer aos outros o que você não quer que eles lhe façam. Não fazer. É uma lei do tipo negativo, porque tem esse não aí. Transforme essa lei em lei positiva. Fazer o bem, tanto quanto quereis que os demais lhes façam. Então, a lei negativa, né, não matar. A lei positiva, defender a vida. Então, os 5 mandamentos da igreja são do tipo leis positivas e querem fazer com que os fiéis vivam na liturgia aquilo que precisam para o seu crescimento, para a sua ascese, como nós vamos ver, crescimento aqui no amor a Deus e ao próximo. Então, a igreja promulgou estes 5 mandamentos que têm um caráter obrigatório, sim. Nós temos que obedecer. Por quê? A igreja é mãe, ela está pedindo de uma forma assim enfática que a gente obedeça, porque é para o nosso bem, é para a felicidade da pessoa, é para o crescimento espiritual da pessoa. Então tem sim um caráter obrigatório.
É errado, portanto, desobedecer qualquer um dos 5 mandamentos da igreja. É errado porque é uma rebeldia contra aquilo de bom e de bem que está fundamentado para que a pessoa siga e pratique. Então é um tipo de rebeldia a pessoa achar que não precisa obedecer esses 5 mandamentos. Então tem esse caráter obrigatório, sim, porque são leis positivas, são leis para o crescimento da pessoa, do fiel, no amor de Deus e no amor do próximo. Na liturgia a gente encontra a fonte, né, da graça. Então nós vamos ver um por um desses 5 mandamentos. O primeiro dele, vamos ver. O primeiro preceito, ouvir missa inteira e abster-se de trabalhos, servis nos domingos e festas de guarda. Exige aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor, bem como as principais festas litúrgicas, em honra dos mistérios do Senhor, da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos, que a Igreja declara como sendo de preceito, sobretudo participando na celebração eucarística em que a comunidade cristã se reúne e descansando de trabalhos e ocupações que possam impedir a santificação desses dias. Ouvir missa inteira, participar da missa inteira. Aí nós até já falamos lá quando fizemos o nosso vídeo aí sobre a Eucaristia, que a missa começa até, digamos, um dia antes, quando você já começa a escolher o horário que você vai na missa no domingo ou no sábado, nas missas vespertinas, porque você já está se preparando para a missa. E aí você procure chegar antes dela iniciar. Às vezes as pessoas, descuidadas com o relógio, com o seu tempo, têm aí esse problema de discernir, quanto tempo antes precisa acordar ou se preparar para não chegar atrasado. Às vezes as pessoas já chegam na missa na liturgia da palavra. Às vezes a gente vê pessoas que chegam na hora da homilia, o padre já está fazendo a pregação do Evangelho. Isso, da mesma forma também no final. Saem antes até da bênção. A pessoa comunga, já levanta e vai embora. Não é assim que a igreja recomenda. O mandamento é ouvir missa inteira. E depois, o descanso semanal. Não só uma lei trabalhista, é uma obrigação moral. E esse dia reservado para o descanso semanal é o domingo. Não pelo descanso em si, mas porque o domingo, Domênicos, é o dia do Senhor, como nós já vimos lá na Eucaristia. Domingo é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição, que é o fundamento da nossa fé. Então, o domingo é um dia santo. Da mesma forma, os dias santos de guarda. Por exemplo, Corpus Christi, numa quinta-feira. 8 de dezembro é um dia santo de guarda. Não difícil no Brasil, porque não é feriado, então as pessoas têm dificuldade de guardar esse dia devido aos seus trabalhos. A igreja também reconhece isso, mas nós temos a Sexta-feira Santa, é um dia santo de guarda, as festas da Virgem Maria. Então nós temos dias santos de guarda que têm a mesma característica do domingo. É um dia também de celebrar a ressurreição do Senhor. Agora, é claro que a igreja entende que muitas pessoas não podem ir à missa aos domingos devido a ter plantões nas empresas ou como prestadores de serviço, obrigadas que são a ir ao trabalho, mas mesmo essas pessoas, elas
tem condições de, no seu dia de descanso, que a lei trabalhista obriga, frequentar a missa, ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda e, sempre que possível, abster-se dos trabalhos e serviços. Agora, o católico ele não pode. O domingo é o dia do descanso e eu trabalho a semana inteira. Domingo é dia de eu ir pescar, domingo é dia de eu ir para o clube, é dia de eu ficar em casa, dia de eu ir jogar futebol com os amigos. Pronto, a pessoa já está desobedecendo um mandamento. Ela está preferindo outras distrações, prazeres, outras atividades e deixando em segundo lugar a sua vida espiritual, que é ir à liturgia e participar, né, da Santa Missa, que é o ápice da vida cristã. A Eucaristia é o ápice, é o cume. E a pessoa sem esse alimento, como nós vamos ver também agora no outro mandamento, que sem a Eucaristia você está se privando do alimento mais sagrado de todos. Então, está aqui, né, todo o arrazoado, os motivos de que nós temos que obedecer o mandamento, os preceitos morais ligados à vida litúrgica da Igreja. O segundo mandamento faz parte do mesmo parágrafo anterior. Vamos ler. Aqui está o segundo e o terceiro. O segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez por ano, assegura a preparação para a Eucaristia pela recepção do sacramento da reconciliação, que continua a obra de conversão e de perdão do batismo. O terceiro mandamento, receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição, garante um mínimo referente à recepção do corpo e sangue do Senhor em ligação com as festas pascais, origem e centro da liturgia cristã. Confessar-se ao menos uma vez por ano. Isso é o mínimo que se exige do fiel católico. O sacramento da reconciliação é o sacramento da graça. Ninguém pode dizer que não tem pecado. Todos somos pecadores. Não tem exceção. Temos tantas faltas, tantos maus procedimentos, tantos deslizes ao longo do ano, e a pessoa ela vai se limitar a uma vez no ano a procurar o sacramento da reconciliação. Nós acreditamos que seja muito pouco, mas veja, a Igreja ela procura pelo menos ordenar que uma vez por ano a pessoa se aproxime desse sacramento. Não é possível a pessoa ficar tanto tempo no pecado. É um risco para a sua salvação, para a sua vida. Ficar em desacordo com as leis de Deus, com os mandamentos. O sacramento da reconciliação, nós já refletimos sobre ele lá, né, nos vídeos sobre sacramentos. É só voltar aí, ouvir, ou ver de novo, assistir de novo. Mas o sacramento da reconciliação, ele derrama a graça, né, da misericórdia de Deus. Uma vez por ano só é pouco. Nós temos, por exemplo, a ocasião, digamos, da Quaresma, é um momento do sacramento da reconciliação. Durante o ano, mais vezes, digamos, daí 2, 3 meses, sempre que necessário também, claro. Se a pessoa caiu num pecado mortal, não fique protelando a busca do perdão no sacramento da reconciliação. Mas 2 ou 3 vezes por ano, pelo menos, procurar o sacramento da reconciliação é de boa conveniência. Já o terceiro, da mesma forma que esse segundo, pede para que o fiel comungue pelo menos uma vez por ano.
Também é um outro absurdo a pessoa comungar só uma vez por ano na Páscoa. É um mandamento, se você fizer isso, você está de acordo, ok. Mas, assim como a gente se alimenta, né, fisicamente todos os dias, várias vezes por dia, porque você ficando sem alimento, você morre, você definha. Sem o sacramento da Eucaristia, você também fica sem usufruir da graça do corpo e sangue de Cristo presente em você. Quanto mais você comungar, mais Jesus Cristo participa ali da sua vida, porque você recebe o Senhor. Permaneça comigo e eu permaneço em você, diz Jesus Cristo. Então a Eucaristia, se possível, seria bom todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana, no domingo, você busca esse alimento sagrado, que é o ápice da vida cristã. Não tem momento melhor para a vida de um ser humano do que unir-se a Deus pela Eucaristia. Então, uma vez por ano só é pouco demais. Mas é o que a igreja exige, pelo menos, não é? Continuando, vemos mais os dois últimos mandamentos, o quarto e o quinto. Leia comigo. O quarto mandamento: jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. Determina os tempos de ascese e penitência, que nos preparam para as festas litúrgicas e contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos e a liberdade de coração. O quinto mandamento, ajudar a Igreja em suas necessidades, recorda aos fiéis que eles devem ir ao encontro das necessidades materiais da Igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Jejuar e abster-se de carne. É difícil, pelo menos no nosso país, né? Porque comprar carne não é fácil, nos preços absurdos que nós temos, porque toda a carne, né, de boa qualidade, a maior parte, sempre é exportada e aqui no Brasil ficam, né, menos volume de carnes e os preços então ficam às alturas. Muita gente não consegue comprar carne. Já é uma dificuldade que nós temos aqui no nosso país. Mas independente disso, sem entrar aqui no mérito de pessoas que se alimentam também de carne ou são, como se diz hoje em dia, veganos, que evitam a carne, não entrando nesse mérito, mas o sentido desse mandamento é o dominar os próprios instintos. Porque houve épocas em que a carne talvez não fosse assim tão, com preços tão proibitivos, né, que as pessoas de menos posse não conseguiam. Talvez antigamente, não sei dizer, mas hoje está difícil. Mas é o sentido do mandamento, né? Abster-se significa renunciar a alimentos, comer menos, para entender que é a cabeça que tem que controlar o corpo. Todas as vezes que o corpo, no caso o estômago, em outros casos a gente poderia dizer os genitais, que comandam o corpo da pessoa, então a sua cabeça está sendo escrava do corpo. Não, tem que ser o contrário. Você tem que dominar os seus instintos. A igreja nos ensina isso e saber partilhar, né? Então o jejum é recomendado pela igreja hoje para a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Só esses 2 dias. O jejum de alimentos. Não porque você vai economizar para melhorar ou fazer dieta, não. Porque você vai fazer essa renúncia para poder compartilhar o que você renunciou com outras pessoas que precisam. Além disso, há uma certa tolerância, né,
As pessoas doentes estão enfermas, ou as pessoas mais idosas estão isentas desse mandamento. Tem outras formas da pessoa fazer o seu jejum. Uma dica, capítulo 58 de Isaías. Ali tem todo um arrazoado sobre como que é o jejum que Deus prefere. Aquele jejum que é a justiça social. Também fica aqui um lembrete, né, que nós já fizemos num vídeo bem anterior. Às vezes, na Sexta-feira Santa, a pessoa diz, eu não vou comer carne, e só pensa na carne bovina ou a de frango. E aí, não, peixe pode. E aí vira a festa do peixe, a festa do bacalhau na Sexta-feira Santa. Claro que isso daí é mudar o mandamento. Não é isso que a igreja está dizendo. Falar, o peixe pode, o bacalhau pode. Não, a Sexta-feira Santa é um dia de jejum, dia de oração, é dia da paixão de Cristo que a gente celebra. E a pessoa vai fazer aquela festa, né? A festa do bacalhau ou do peixe, porque é isso aí pode. Não é por aí, essa pessoa está precisando dessa informação. E o último dos mandamentos da igreja é com relação ao que nós também conhecemos por dízimo, ou ajudar a igreja, né, nas suas despesas, porque somos nós, a igreja, que a sustentamos. A comunidade tem que se reunir, cada um contribuindo com um pouco, porque tem as despesas de funcionários, despesas de faxina, de velas, de hóstias, de paramentos, todas as despesas, energia elétrica, telefone, combustível para os padres poderem visitar, ir às capelas, manutenção de carros, etc. A igreja precisa, né, de que todos os fiéis contribuam. Agora, a pessoa só quer usufruir, por exemplo, da comunidade, quer chegar na igreja e encontrar tudo limpinho, tudo bonito, tudo arranjado, porque se não tiver ainda sai criticando, mas não contribui com nada. E aqui a igreja diz, não precisa ser o dízimo, os 10% de tudo que você ganha. Talvez alguém tenha essa possibilidade e deveria cumprir o mandamento dessa forma, mas a igreja deixa também ao livre-arbítrio do fiel entender com quanto pode contribuir mensalmente, porque as despesas são mensais. Visto isso, nós temos mais 3 parágrafos. Esse daqui, começando o item 3, né, do artigo 3, vida moral e testemunho missionário, que é o nosso, nós vamos ler rapidamente, porque é o nosso dia a dia na missão e no nosso comportamento, seguir esses preceitos morais. Leia aí. A fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho e para a missão da Igreja no mundo. Para manifestar diante dos homens sua força de verdade e irradiação, a mensagem da salvação deve ser autenticada pelo testemunho de vida dos cristãos. O próprio testemunho da vida cristã e as boas obras feitas em espírito sobrenatural possuem a força de atrair os homens para a fé e para Deus. Resumindo esse parágrafo, testemunho de vida é o seu comportamento. Você não pode ter um comportamento falso. Na igreja você é um, fora da igreja, no trabalho, na escola, no serviço, no dia a dia, dentro de casa, você é outro, você tem um comportamento imoral ou amoral. Não tem sentido, né? Então, a vida moral e o testemunho tem que ser verdadeiro. Continuemos. Por serem os membros do corpo cuja cabeça é Cristo, os cristãos contribuem pela firmeza de suas convicções e de seus costumes para a edificação da igreja. A igreja cresce, se expande e se desenvolve pela santidade dos seus fiéis, até chegarmos todos juntos ao estado de adultos, à estatura do Cristo, em sua plenitude. Por sua vida segundo Cristo, os cristãos aceleram a vinda do reino de Deus, do reino da justiça, da verdade e da paz.
nem por isso se descuidam de suas obrigações terrestres. Fiéis a seu Senhor e Mestre, eles as cumprem com retidão, paciência e amor. Então, esse comportamento fiel, do jeito que Deus quer, do jeito que Deus recomenda, que nós vimos no parágrafo anterior, é explicitado aqui nesses 2 parágrafos, essa parte do catecismo, porque quando a pessoa faz isso, o mundo está melhorando. As pessoas pensam que não pode modificar o mundo. Modificam sim, porque com o seu comportamento ético e moral, de acordo com os preceitos da Igreja, os preceitos de Deus, que são os mandamentos, o mundo já fica melhor. E isso vai servir também de exemplo para outras pessoas que convivem com você. E aí existe esse crescimento do reino de Deus, a partir do momento que você está crescendo também. Um reino de justiça, de verdade e de paz. É isso que Deus quer. Mudar o mundo, você não vai mudar o mundo, mas mudando a si mesmo, você está praticando o que Deus quer, que é o testemunho cristão, mostrando que você é, de fato, verdadeiro discípulo de Cristo. Isso exige coragem, mas quem não tem coragem são os covardes. E Jesus pede que a gente não tenha vergonha do reino de Deus. Sempre com base nas próprias convicções, você vai saber defender a sua fé. Muito bem, assim nós chegamos ao fim dos 3 capítulos da primeira sessão da parte do catecismo que nós estamos estudando. Agora, a partir do próximo vídeo, a gente entra na segunda sessão, que fala dos 10 mandamentos. Depois de uma introdução, a gente vai ver um mandamento por vez, todos eles. E tem muita coisa interessante para a gente ver, aprender, às vezes não sabe ainda, né? Ou complementar aquilo que já sabe, e com isso a gente vai estar melhorando o nosso conhecimento, né? As ciências das coisas de Deus é um dos dons do Espírito Santo e vai fazer com que nós saibamos continuar a nossa existência terrena no caminho da salvação. É isso. Continue com determinação, com firmeza. E Deus te abençoe.